Agora sim, estou de volta. Esse horário, o Instagram lotado, muita gente ao mesmo tempo. Então, o que é que aconteceu? Ele derrubou o nosso querido papo, mas não tem importância não. A gente vai começar tudo, a gente vai continuar de onde a gente parou. E eu vou esperar, olha só, voltando, chegando gente nova agora. Carlinha, é o seu Júnior, Binha, você tá aí, Bárbara, que maravilhosa também, muito bom. Eu não sei se vocês estavam na live que caiu. A gente vai conversar agora sobre a pergunta que foi feita lá atrás, que foi, opa, comunicativa de volta, muito bom. Eu vou conversar agora sobre o que eu estava conversando antes, que era exatamente sobre como que os florais podem ajudar nesse momento de ansiedade. Ó, Sônia, você de volta, muito bem, né? Vamos falar sobre aquela ansiedade que você estava perguntando? Falando sobre florais nesse momento de ansiedade. É muito realmente comum nesse momento as pessoas estarem se sentindo mais ansiosas do que nos momentos em que elas estão levando uma vida que elas consideram normal. Isso porque essa ansiedade ela tem a ver com o fato de não ter certeza sobre quando é que vai voltar ao trabalho, não ter certeza se vai ter um trabalho para voltar, às vezes também sobre a questão de estar doente ou não, de ter alguém doente na família. O fato de também ter que sair, a gente sai cheio de aparato, de máscara, de roupa, chega, toma banho, tira a roupa, lava tudo, tem que dar banho no saco de arroz. Então isso tudo é o suficiente para deixar realmente as pessoas no nível de ansiedade mais alto. Não só no nível de ansiedade, mas também o de estresse. E como é que se manifesta essa... Olha, Iracema tá aqui, Karine. Como é que se manifesta essa ansiedade? Muitas vezes essa ansiedade ela se manifesta na forma de compulsão. Compulsão alimentar. Compulsão, às vezes até por fazer atividade física. Às vezes a compulsão também tem a ver com atividade sexual, quando a pessoa não está podendo fazer porque não tem como. Então isso também se revela uma compulsão. Às vezes a compulsão por fumar mais cigarros, né? Então o fato de ter esse cenário totalmente diferente, ele traz para as pessoas realmente o desafio. Como é que a gente usa os florais para aliviar esse cenário, né? Para ajudar a encarar isso de uma forma mais tranquila, a cuidar dessa questão compulsiva, por exemplo. Para a pessoa que tem medo de ter esse processo compulsivo, tem um floral chamado Cherry Plum, que ele é exatamente para isso. Ele ajuda muito a gente a ter autocontrole. Então, ele pode ser colocado na fórmula que a pessoa vai utilizar para poder ajudar a pessoa com isso. Ah, Carla, você está dizendo... Ah, sim, você viu as dicas de florais naquela oficina que a gente fez antes da quarentena, né, Carla? Que legal que você está usando. Muito bom saber disso, né? E eu acho que o objetivo dessa live hoje também Star of Bethlehem. O objetivo dessa live hoje é justamente trazer para as pessoas que não têm oportunidade, às vezes, de conhecer um pouco mais sobre os florais, trazer um pouco de orientação sobre como eles podem ajudar. Então, assim, quem tiver alguma pergunta e quiser colocar alguma pergunta, Marcinha, bem-vinda. Quiser colocar alguma pergunta aí, pode colocar e a gente vai conversando, né? Eu tô sozinha e eu tô batendo papo com vocês. Então, à medida que vocês vão chegando e trazendo suas questões, a gente vai tratando isso. Então, eu falei do Cherry Plum. E a gente tem o Impatience. O Impatience, ele é exatamente para cuidar daquela agonia que a gente fica de não ter nada para fazer, às vezes. Tá em casa, é sábado e eu não vou fazer nada. Então, assim, por que não vou fazer nada, né? Porque eu não posso sair de casa. E aí a gente começa a ficar naquela ansiedade de querer fazer as coisas e não poder fazer as coisas. Então, o Impatience, ele traz a gente para um outro ritmo. Ele faz com que a gente se conecte com o nosso ritmo de uma forma mais orgânica. Qual é o ritmo agora? O ritmo é esse. Então, a gente entra nele, sem a gente sofrer tanto pelo fato de que a gente queria, mas não pode, né? É aquele famoso tem, mas acabou, e é isso, tem, mas acabou. A gente tem que ficar em casa mesmo, tá tudo certo. Na força do floral, a gente consegue segurar essa onda aí.
Uma outra coisa que acontece muito em relação à ansiedade tem a ver com medo. As pessoas usam o termo ansiedade para tudo. Bastou sentir alguma coisa diferente e dizer eu sou ansioso, eu estou não sei o quê. Então, ansiedade às vezes se esconde por trás dela um medo. E que medo é esse? Num momento como esse de isolamento social, de pandemia e tudo mais. Esse medo, ele vem muitas vezes na forma de um medo de sobrevivência, do medo de adoecer, o medo de morrer até. E quando vem com esse medo, que é de algo que a gente que está muito ligado a essa coisa de sobrevivência, muito ligado ao que a gente está fazendo aqui enquanto manutenção de nós mesmos. Então, quando está ligado a isso, a gente usa o floral Mimulus. O floral Mimulus, além dessa coisa de sobrevivência, ele também ajuda a gente a lidar com a timidez. Ele é um floral que ajuda a gente a falar com pessoas de uma forma mais aberta, se expressar mais com o coração e não temer tanto o contato com outras pessoas. Então, assim, o Mimulus, ele realmente vem e dá aquele suporte para a gente enfrentar esse medo de frente. E todo mundo está passando por momentos de medo. E quando esse medo ele vem na forma, por exemplo, do medo de que alguém na família adoeça, não é? Isso pode acontecer, da gente estar tão preocupado com tudo e além da gente se preocupar com a gente se preocupa com o nosso familiar. E nessa coisa de se preocupar com o nosso familiar, que floral que a gente poderia utilizar para amenizar essa preocupação, para que a gente consiga ter paz? É comum, gente. Tem gente que fala, eu tenho um pesadelo sonhando que meus filhos vão adoecer, por exemplo. Eu tenho um pesadelo, eu sinto que vai acontecer alguma coisa muito ruim com alguém da família próximo. Então, para essas pessoas, a gente pode utilizar o floral Red Chestnut, que faz com que a gente tenha o cuidado com os outros, mas que a gente não fique excessivamente preocupado. Então, a verdade é que a gente não tem muito controle de nada. Então, não adianta a gente se preocupar se alguém vai adoecer, porque a gente não pode controlar. O floral ajuda a gente a lidar com isso de uma forma mais simples, mais tranquila. Ajuda a gente a não sofrer tanto por causa disso. Um outro floral que eu separei pra gente tratar aqui nessa live é um floral que eu acho que ele é chave. E ele é chave mesmo, principalmente para aquelas pessoas que a gente costuma chamar de esponjas. Eu acho que esse daí, ele não sai da minha bolsa, na verdade, porque ele me dá uma proteção muito boa. É o floral Walnut, que ele é um excelente protetor da nossa individualidade, da nossa energia. Então, quando a gente chega, às vezes, em um ambiente carregado, e nesse momento tá acontecendo muito isso, baby, você tá aqui. Quando a gente vê um ambiente muito carregado, com pessoas que estão estressadas, ou a gente fica recebendo muita notícia na TV, recebendo muita informação sobre as coisas que estão acontecendo. Então a gente toma o walnut e ele traz pra gente uma aura protetora. Ele faz com que a gente não se contamine pelas energias que estão no ambiente, pelas energias das outras pessoas. Protege quem a gente é. E outra coisa muito interessante que esse floral também traz pra gente, o walnut, tô falando dele ainda, é exatamente a facilidade da gente se adaptar a mudanças. Então, nesse momento que a gente ainda tá com a rotina, que a gente tá, mas não tá gostando muito. Tem gente que tá gostando, mas tem gente que ainda tá apegada à realidade anterior e tá difícil de entrar nessa nova forma de existir. Então, o walnut, ele traz aquele suporte para a pessoa poder entender melhor que essa mudança está acontecendo e fazer a pessoa mudar num outro ritmo. Porque tem gente que se adapta muito fácil, mas tem outras pessoas que não. Então, quem não se adapta tão fácil assim, consegue usufruir desse floral de uma forma muito valiosa. E consegue pegar essas propriedades que o floral walnut traz para poder ajudar nesse momento de adaptação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Além do que eu falei, se alguém quiser fazer, tá valendo aí.
Um outro floral que eu separei foi o Willow. E por que eu separei o Willow? Bom, eu acho que a gente tá em casa e existem duas formas da gente reagir a isso. Uma forma... Respondo já, mas assim, deixa eu falar do Willow, tá? Uma das formas da gente reagir a essa questão de que estamos em casa, estamos num momento diferente, uma das formas é a gente se conformar, mas reclamar. A outra forma é a gente entender o que está acontecendo e procurar uma forma diferente de fazer as coisas, sem reclamar. O Willow, ele traz pra gente uma coisa chamada autorresponsabilidade. E quando ele traz a autorresponsabilidade, o que o Willow diz pra gente é que ele está nos ajudando a entender que não adianta a gente se lamentar. Não adianta a gente ficar reclamando, porque as coisas vão acontecer no seu fluxo. O Willow ajuda a gente a entender esse fluxo e ajuda também a gente a não ficar reclamando e se lamuriando. Então a gente encontra uma nova forma de fazer aquelas coisas que a gente estava com dificuldade de perceber que estavam ali na nossa frente. Se a gente só tem um limão, é só com ele que a gente vai fazer a limonada. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, porque eu gostaria de ter todos os recursos, eu não gostaria de ter que estar falando tal coisa, porque é isso, a realidade está trazendo. O Willow traz pra gente a autorresponsabilidade para que a gente entenda que a realidade que a gente tem é com essa que a gente vai ter que lidar. E reclamar não vai resolver. Então, assim, eu achei muito importante trazer o Willow por causa dessa propriedade que ele tem, porque eu conheço várias pessoas que estão passando por mim nos atendimentos e outras pessoas próximas também, que ainda não conseguiram encarar o lado bom de alguma coisa que a gente está fazendo. Claro, tem um lado péssimo, mas também tem um lado bom. Será que não tem? Então o Willow ajuda a gente a colocar um pouco mais de clareza no cenário que a gente tem. Massinha perguntou se pode colocar o floral na água para tomar. Massinha, olha só, vamos falar duas coisas. Eu tenho aqui dois tipos de floral que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse floral aqui que é manipulado, não vou mostrar o rótulo da farmácia porque é isso, mas ele é manipulado, eu compro na farmácia de manipulação e ela traz na minha casa. E eu tenho esse aqui, que é o floral de bar original, que é o estoque. O estoque eu compro pela internet, ele chega na minha casa bonito também. Esse aqui, ele é o floral que a farmácia de manipulação usa para fazer esse frasquinho, tá? Só que aqui é bastante diluído, esse frasquinho é bastante diluído. Esse aqui é o floral original concentradíssimo. Como é que eu posso dizer para você usar o floral? Esse aqui manipulado, você vai tomar 4 gotas. Essas 4 gotas, se você quiser pingar na água e tomar na hora, você pode tomar, não tem nenhum problema, tá? Você não pode pegar uma garrafa de não sei quantos litros de água e colocar 4 gotas desse aqui que é manipulado, porque você vai perder as propriedades dele. Já o estoque, você não vai pingar ele diretamente na boca, senão você vai estar desperdiçando muito floral. Esse aqui, ele é feito para que você coloque ele, você pode diluir ele na água, pode ser uma garrafa de 2 litros, eu coloco, se for o floral simples, eu coloco 2 gotas, e quando é o floral emergencial, que é o Rescue, eu coloco 4, e aí com 2 litros eu vou tomando ao longo do dia no golinho mesmo e tudo bem. Então pode colocar na água desde que você respeite as proporções, não tem nenhum problema. E se não quiser sentir o gosto do álcool, você pode colocar no chá quente as 4 gotinhas, pode colocar no café quente, pode até esquentar um pouquinho de água e colocar o floral para evaporar o álcool, né? Então dá para usar. Alguma outra dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre essa questão de floral no isolamento? Se não, eu vou falar um pouco sobre o Olive. Eu vou falar sobre o Olive agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode trazer.
O Olive, gente, ele é o floral que restaura nossas energias. Então, nesse momento, a gente que tá em casa, enfim, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Que é trabalhando, tomando conta de menino, tomando conta de cachorro, tomando conta de casa, ajudando, fazendo comida, enfim, fazendo tudo que a gente faz, sendo que agora a gente tá fazendo tudo junto dentro de casa. Todo mundo tá fazendo isso. Então, naturalmente, a gente pode sentir um pouco de queda de energia, né? Às vezes a gente tá lidando com uma pessoa doente em casa. A gente tá tendo que ter um trabalho extra, porque fora também o fato de que a gente tem máscaras para lavar, roupa a mais para lavar, porque saiu ali tem roupa. Então, isso tudo gera uma demanda braçal. E essa demanda braçal, ela também traz pra gente um pouco de desgaste físico. E o Olive, ele é um floral que ele traz energia instantânea pra gente. É maravilhoso, porque eu, por exemplo, já tive experiência com o Olive de eu ficar praticamente à noite, que pra mim a noite é um período que eu não tenho muita, não rendo muito, eu tenho pouca energia à noite. Eu sou muito ativa de manhã cedo, mas de noite eu tenho pouca energia. Então, eu tive uma experiência com o Olive que eu fiquei até 2 da manhã estudando na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Tive dificuldade pra dormir, porque eu queria dormir, mas eu ainda tava com a cabeça querendo fazer, querendo estudar, querendo fazer outras coisas. E quando foi no outro dia, eu falei, não vou demorar pra acordar, meu Deus, vou ter problema. Não aconteceu nada. Eu acordei no horário e passei o dia na maior disposição. Então, o Olive, ele traz essa energia pra gente. Ele ajuda justamente a gente a dar conta de tanta tarefa braçal. Um lado que eu não acho muito legal do Olive. Tem gente que pede pra tomar o Olive pra poder ficar ultrapassando seus próprios limites. Isso não é muito bom. A gente pode usar o Olive num momento delicado, que a gente tá precisando de suporte. Mas não, eu vou trabalhar em 4 lugares ao mesmo tempo e aí eu quero o Olive para poder dar conta disso. No longo prazo, isso vai ser um problema para você. Não o Olive, mas o trabalho, a sobrecarga de trabalho. Então aí a gente tem que avaliar se não seria uma outra oportunidade de outro floral para que você possa não se sobrecarregar tanto assim a ponto de você, enfim, correr o risco de ter uma pane em pouco tempo, não é? Então, o Olive foi o outro que eu separei. E eu também... Eu coloquei aqui, gente, eu não tô nem enxergando direito, eu tô sem óculos. E eu coloquei o próprio floral emergencial, que é o Rescue. O Rescue, ele é um floral que ele traz a gente de volta pro nosso eixo. Eu costumo dizer que ele traz a nossa alma de volta pro corpo, porque em momentos que a gente tá com muito estresse, às vezes até a gente tá um pouco fora do ar, ele vai e coloca a gente novamente, como a gente percebesse a realidade de uma forma diferente e mais calma. Então, por mais desesperadora que seja a situação, se você tá tomando o Rescue, ele consegue trazer você e deixar você passar por aquilo com muito mais leveza, né? Sônia, tem que utilizar com critério mesmo. Ó, voltou todo, tá voltando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esses pontos importantes para falar, que tem floral que ajuda muito, os florais ajudam muito, mas que a gente também não pode se valer da força dos florais pra gente querer ultrapassar nossos limites, não é? A gente tem que ter cuidado com isso. Você usou, Sônia, esse floral? Qual foi que você usou? Então, gente, e sobre essa coisa de gripe também, tem um outro floral que ajuda muito, que até que ele é restaurador. O Rescue, ele é cicatrizante, ele também atua nessa parte do corpo de uma forma muito bacana, porque ele protege a gente também. Então, um dos florais que ajuda nessa parte de cicatrização é o Star of Bethlehem, que até Carla falou um pouco antes na live, que ela tá usando ele. Ele é chamado cicatrizante da alma. Então, quando a gente tem algum trauma, algum tipo de trauma, de pancada, alguma coisa assim, ele ajuda a gente a regenerar, né? Então, foi muito interessante a história de como o Dr. Barr descobriu o Star of Bethlehem, porque ele descobriu esse star em um pescador que ficou com um barco à deriva e chegou na cidade onde ele estava, chegou praticamente morto. E eles colocaram algumas gotas do Star of Bethlehem nesse pescador e poucas horas depois o pescador estava em pé,
e falando como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, o Star, ele é poderoso. Aqui em casa eu já tive uma experiência com o Star, que foi com a minha cachorrinha. Eu tenho uma cachorrinha idosa, ela tem 14 anos, ela é cega, já não tá mais escutando também, então, assim, hoje é bem delicado, porque ela, às vezes, fica meio perdida na casa. Só que ela teve muito doente no ano passado, e quando ela teve bem doente, eu fiz uns florais pra ela, que eu fiz em casa pra ela, o Star com Rescue. E eu diria que 1 hora depois que ela tava começando a tomar, ela tava de cama, né, antes de qualquer coisa. Quando ela começou a tomar, 1 hora depois ela tava pinotando dentro de casa. Ficou todo mundo surpreso porque ninguém esperava, ela realmente estava muito mal. E de repente ela se regenerou. Então, quando eu falo, eu digo porque realmente eu experimento. E é bem importante. E não, acho que não tem nenhum floral aqui que eu tenha falado mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, Iracema, os florais independem de idade. Qualquer pessoa pode tomar florais, até os bebês. Não tem problema nenhum, qualquer pessoa pode tomar. A única coisa que faz a diferença no floral é a pessoa que está fazendo algum tratamento que exige remédio com tarja preta. E aí é necessário que a pessoa realmente retire retire o álcool completamente do floral. E aí eu ensino essa técnica de você colocar na água quente para poder esperar o álcool evaporar. Mas qualquer pessoa pode tomar em qualquer idade. Cada pessoa vai ter orientação específica para a sua necessidade. E com isso, sim, dá para utilizar tranquilamente. Eu falei na live que caiu, eu não sei quem estava lá, mas eu vou repetir aqui, que os florais não são remédio. O floral é uma terapia vibracional. Então, se você, por exemplo, toma algum tipo de medicamento, não vai suspender seus medicamentos. Você pode tomar os florais e o medicamento continua como tudo que o médico passou. É uma terapia complementar, então não substitui nada, né? Bebida alcoólica, sim, pode beber. Não tem nada que impeça você de tomar o floral e bebida alcoólica. Não tem nenhum tipo de interação, nenhum problema. Inclusive porque o floral, o conservante é álcool, né? Uma das coisas que tem no floral é conhaque, que é o conservante que é utilizado. Não tem nenhum problema. Enfim. Ah, que bom, você tá sem fumar. Maravilhoso isso. Você deve estar tomando Cherry Plum, porque ele que ajuda nessa coisa de não fumar, né? Ele controla muito essa coisa dos vícios. E, enfim, é isso. Gente, tem mais alguma pergunta para fazer? Que eu quero dar uma notícia, mas eu não quero encerrar as perguntas antes de começar essa notícia. Então, eu vou contar para vocês o seguinte. Assim que eu acabar essa live, eu vou colocar um link ativo no Instagram, aí na bio, eu vou colocar um link para um grupo de WhatsApp que vai ser uma jornada. E essa jornada vai ser com os florais durante 14 dias, começando dia 1º de junho. Eu tô chamando de jornada... Ah, tá bom, Cláudia. Essa jornada, ela vai ser uma jornada do equilíbrio emocional com a energia dos florais. Mas ela não vai ser uma jornada somente com os florais. A gente vai fazer essa jornada utilizando algumas outras ferramentas terapêuticas, utilizando algumas técnicas de danças circulares, alguns gestuais que a gente vai utilizar também. Então, eu fiz essa jornada, construí com muito carinho, por 14 dias, para que quem quiser participar ou quem quiser indicar amigos para participar, faz a inscrição, tá lá o link que eu vou colocar depois da live. Se não tiver imediatamente, dá uns minutinhos, que é só o tempo de eu colocar ele ativo. E, enfim, aí a gente vai ter essa jornada, que vai ser essa oportunidade para que durante esses 14 dias você consiga sentir a energia dos florais atuando em cada sentimento que a gente tem. E o que a gente vai trabalhar? Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui quais são os sentimentos que a gente vai trabalhar nesses dias. A gente vai trabalhar sentimentos como medos, compulsões, o sono ou falta dele, ansiedade, a solidão, a intolerância e o estresse em família. Estresse em família, o nome disso é treta, né? Então, eu acho que isso aí merece um capítulo à parte. Essa coisa do estresse em família
é muito importante a gente verificar, porque o que acontece com o estresse em família? Tá todo mundo dentro de casa. Vamos combinar que a gente passa muito tempo fora e hoje tá todo mundo dentro de casa, passando 24 horas por dia. Naturalmente, passando tanto tempo e tendo alguns atritos. E por que esses atritos acontecem? Muitas vezes porque a gente tem um comportamento intolerante em relação às outras coisas que as pessoas fazem, né? Então, eu me irrito porque fulaninho não apertou a pasta de dente e deixou a toalha molhada em cima da cama. Então, isso é muito pouco para isso gerar um problema dentro de casa. Mas, nesse momento que a gente está com os nervos dentro da família. Então, isso é algo que a gente vai trabalhar nessa jornada de 14 dias. E também, e aí sim, a intolerância a gente vai falar. E sobre solidão, gente. Ninguém aqui tá se sentindo sozinho. Tem alguém que mora só que tá se sentindo só? Porque uma coisa é fato. Pra gente que mora acompanhado, é muito mais tranquilo, às vezes, passar por isso que a gente tá passando, ajudar a gente em algumas coisas, pra estar com a gente, pra conversar. Mas pra quem mora sozinho, deve ser um desafio tanto, porque tem pessoas muito sociáveis e que estão morando, que estão sozinhas nesse momento. Como é que uma pessoa que gosta de sair, que é muito sociável, que gosta de se relacionar com pessoas, que gosta de estar na rua, como é que uma pessoa assim fica dentro de casa? Então a gente precisa. O floral é justamente essa. Ela esteja em casa, ela só está fisicamente sozinha. Então, assim, ela de uma ajuda utilizando o floral. E no caso da solidão, o floral que a gente usa normalmente é o Heather. Então, a gente vai fazer essa jornada, como eu estava falando, então a gente vai utilizar algumas coisas relacionadas com os florais, alguns. Eu queria deixar vocês sabendo em primeira mão como é que vai funcionar a jornada. E é isso. Eu quero agradecer a vocês. Tô vendo que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Não? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Então, gente, eu vou. Terezinha quer perguntar? Ah, Fernanda, que bom que você gostou. A outra live caiu, a gente pegou e fez um complemento aqui, enfim. Um complemento, né, Nanda? Porque não tem jeito, a gente tem que, enfim, fazer a coisa certa. Que bom, Carla, que você gostou. Gente, eu tô super feliz porque vocês estão aqui. É uma noite de sexta diferente. E eu gosto muito da ideia de estar aqui nessa sexta-feira, porque hoje é lua nova. E justamente por isso eu tô lançando essa jornada. Vai ser mesmo, Carlinha. Vai ser linda mesmo. Então tá muito legal fazer. Olha só, energia dos florais. Cláudia, olha só. Antigamente o pessoal dizia que os florais, assim como a homeopatia, não podia ficar junto de. Não podia ficar junto de televisão, de computador, de coisas assim. Mas não é mais verdade isso. O próprio Instituto Bach já diz que não afeta nenhum tipo de propriedade. Que até raio-x que o pessoal falava que não podia e tal, o Instituto Bach já falou que não tem nenhum tipo de interferência. Existem sim os saquinhos que é para colocar os florais ali, mas é mais para proteger a garrafinha, o frasquinho, do que por uma questão de radiação. Para saudade, Cris, depende de como é essa saudade. Porque pode ser honeysuckle quando é a saudade de alguma coisa do passado, né? Então, pode ser honeysuckle. Mas depende de como é que é essa saudade. Tem que entender o que é isso, né? Alguém perguntou alguma outra coisa? Eu tô vendo aqui, gente. Tô querendo olhar aqui o que tá rolando nesse... De repente subiu um bocado de pergunta aqui. Das pessoas que estão longe, aí tem que colocar um pouquinho de walnut para dar uma segurada, né? E o honeysuckle ele consegue dar uma ajuda também.
Ou você pode também tomar um pouquinho de red chestnut para poder aliviar. E se tem um pouquinho de apego aí, o chicory. O chicory, ele vai ajudar. Mas aí depende muito de como é mesmo a saudade, para poder chegar mais firme nessa, né? Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Olha só, Cris, ó, em 30 segundos falei 4 florais para saudade, tá vendo? Isso é o fato que é a importância, é chicory, né? Eu sabia. Mas enfim, é a importância de exatamente ter a avaliação correta sobre o que tá acontecendo com a. Não tem um floral para ansiedade. Um floral para mim é diferente de um floral para você em relação à ansiedade. Eu sou ansiosa por uma coisa e você é por outra. Aí, Glaze, você está perguntando para ansiedade e estresse, o que ajuda? Então, por que o estresse? Está sobrecarregada? O estresse é porque está preocupada? O estresse tem a ver com grana, tem a ver com trabalho, com a falta dele, tem a ver com o fim de amor, tem a ver com um desejo de fazer alguma coisa que está difícil de fazer. A ansiedade é exatamente está relacionada com isso, né? Então, a gente precisa entender qual é essa ansiedade. Mas, normalmente, o Impatience, ele ajuda a lidar com a ansiedade porque acalma a gente e traz a gente para o agora, né? Então, isso ajuda muito. E o estresse tem que saber também qual que é esse motivo do estresse para exatamente chegar chegar no X da questão. Oi, Lucy. Paulinha, os florais, eles são uma terapia vibracional. Então, quando a gente utiliza eles atuam no nosso campo vibratório. Eles não são um medicamento. Então, não é igual ao remédio que tem que tomar de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. Você tem que tomar 4 vezes ao dia, 4 gotinhas. 4 gotinhas, 4 vezes ao dia. E dessa forma, ele se torna ativo pra gente. Né? Então ele atua de uma forma muito sutil, muito mesmo. A gente nem percebe que tá tomando às vezes. Mas quando a gente começa a tomar bastante por algum tempo, a gente já percebe. Eu mesma, quando eu mudo alguma coisa no meu floral, no primeiro frasco eu já começo a sentir, Lucy, obrigada, que bom que você tá gostando. Às vezes, quando eu mudo algum ingrediente, algum floral da minha fórmula, eu já percebo no primeiro frasco que tem algumas coisas que vão acontecendo. Eu acho super legal e eu sempre recomendo para quem faz terapia floral comigo, eu sempre recomendo que anote um caderninho, que anote os sonhos, que anote no caderno qual é o floral que começou a tomar e anota a data, porque isso tudo ajuda, a gente vai colocando ali no caderno e quando a gente volta pra frente do caderno, já depois de um tempo, é muito revelador. Ajuda muito. E principalmente os sonhos. Eu já teve ocasião, e não foi uma pessoa só, mas 3 pessoas que falaram que quando estavam tomando o Crabe, que é um floral de limpeza, uma falou que sonhou que estava na praia, a outra falou que sonhou que estava tomando um banho no chuveirão, e a outra sonhou que estava se afogando. Então, assim, é um floral de limpeza. Elas foram sonhar com água, né? Então, é muito sutil e, de certa forma, elas lembraram disso e passou. É como se elas estivessem se sentindo purificadas depois, né? Então, acontece dessa forma. Eu super aconselho realmente o acompanhamento de vocês, assim, quem quiser usar os florais, que vá fazendo essas anotações, que tenha essa coisa de acompanhar é sua forma de se autoconhecer mesmo, né? Para poder não deixar escapar essa transformação que vocês estão fazendo. Então, super confio que se vocês fizerem isso, em algum momento quiserem usar florais, vocês vão gostar, vão se dar bem. Hoje em dia tá super tranquilo, porque tem várias farmácias de manipulação fazendo. Mesmo com a quarentena, eu peço na Flora, eles trazem na minha casa. Tem outras farmácias fazendo também. Mas enfim, elas estão fazendo o floral e fazendo a entrega. Então tá super tranquilo. E é isso, gente. A jornada vai estar disponível daqui a pouco. O link, se alguém quiser participar da jornada, se alguém quiser indicar alguém para fazer a jornada, vai ser muito interessante e
é isso. Eu espero que o que eu trouxe de informações sobre os florais seja útil para vocês e que vocês consigam passar por esse momento desafiador de uma forma muito mais leve e mais tranquila, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários. A Paulinha tá fazendo outra pergunta. Como assim crença, Paula? Eu não entendi. Você fala crença religiosa? Se for crença religiosa, não tem nenhuma crença religiosa. Quem quiser tomar floral, simplesmente toma. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença. Tem a ver com flores, essência de flores, que são extraídas de uma forma muito interessante, porque ele coloca para ferver ou ele coloca debaixo do sol e ali a essência das flores sai. Então não tem a ver com religião. Absolutamente nada a ver com religião. E é isso, gente. Tem mais pergunta? Alguém? Vou dar 2 segundos. Acho que não, né? Então, gente, mais uma vez, eu vou agradecer a vocês e vou pedir que se alguém tiver algum comentário, quiser deixar lá no post da live, pode deixar que eu juro, eu vou responder pessoalmente, tá? Respondo até diretamente pra vocês. Se for alguma coisa privada, me chama no privado que eu respondo. E é isso. E a jornada, quem quiser ir conhecer, quem tiver curiosidade de ir lá saber como é que é essa jornada, quiser, enfim, indicar pra alguém, vai ser bem legal. E é de primeiro que a gente já começa, tá bom? Obrigada, boa noite pra vocês, boa sexta pra vocês. Na força dos florais, a gente vai se despedir aqui agora, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.